Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como os pais de primeira viagem fazem para se organizarem financeiramente para não entrarem no vermelho na hora de ter um filho. Por isso, eu estou aqui com o economista Fabrício Pessato, que vai passar dicas de como o casal de primeira viagem faz para manter uma vida financeira saudável nesse momento tão especial. Fabrício, a chegada do primeiro filho é uma experiência que transforma a vida, inclusive no aspecto financeiro, né? Então, como se preparar para essa situação? Olá, Rafael. Obrigado pelo convite, os espectadores da TV Câmara Campinas. Bom, primeira coisa que a gente deve sempre pensar quando a gente trata de organização financeira, a organização financeira para ter um filho, ela deve começar bem antes de se ter o filho, porque o casal ele deve estar preparado financeiramente. A gente sempre deve considerar que as pessoas devem ter uma organização financeira de maneira que ela consiga equilibrar as suas finanças. O brasileiro, infelizmente, não tem esse hábito por conta do histórico de inflação que nós tivemos ao longo de décadas no nosso país, e as pessoas simplesmente perderam a capacidade de se organizar financeiramente. Então é imprescindível, é essencial que as pessoas façam o seu orçamento, peguem ou uma planilha financeira, ou os aplicativos de celulares, que hoje tem inúmeros aplicativos de celulares que facilitam bastante a gestão das finanças pessoais, e façam a seguinte análise. Pegue os seus rendimentos, veja quanto que você tem de ganho e compare o seu ganho com as despesas nas quais você incorre todo mês. Quando a gente faz esse exercício, normalmente as pessoas tomam um choque, porque elas não percebem que elas gastam muito mais do que a capacidade financeira que elas têm. Então, em primeiro lugar, o orçamento familiar. Pega o orçamento do marido, da esposa, ou das pessoas que estão juntas lá, que querem, do casal que querem ter um filho, né, de qualquer situação, e façam o estudo para ver quanto que as pessoas têm de rendimento, quanto que elas têm de gastos correntes. E uma coisa importantíssima, que as pessoas comecem a ter uma reserva financeira antes de ter o filho. Porque o que acontece? Na hora que chega a criança, todas as atenções se voltam para a criança, para o filho, para a filha, e aí isso vai consumir todas as energias do casal. Se o casal já tem um problema anterior de uma dificuldade financeira, isso vai se agravar, vai agravar o estresse, porque é estressante você ser pai, ser mãe, é muito complicado aquele momento inicial. Então, é essencial que as pessoas façam um planejamento financeiro antes da jornada de se ter um filho. Então, a primeira dica é prever os gastos com antecedência para não ter dor de cabeça no futuro, né? Mais do que prever os gastos, as pessoas têm que, antes de ter o filho, saber quais são os gastos que nos quais as pessoas já têm. O casal já tem. Quanto que ela tem de moradia, né? Então, assim, aquele exercício, né? O filho ele só vai evidenciar ainda mais eventuais problemas que o casal já tenha. Então, quanto que gasta com moradia, quanto que gasta com energia, quanto que gasta de água, quais são os gastos que você tem de transporte, tudo. Então, tudo isso tem que estar na ponta do lápis, ou de preferência numa planilha financeira, ou com os aplicativos que já ajudam as pessoas a se organizarem. Então, antes de chegar ao filho, já ter aquela situação pré-estabelecida. Ah, não deu para fazer isso, o filho veio de surpresa, foi alguma coisa que aconteceu de surpresa. Bom, se aconteceu isso, o casal, né, a família já não estava preparada, não estava programada, inclusive financeiramente para isso, aí vai ter um esforço redobrado, porque vai ter que, eventualmente, readequar todos os seus gastos, vai ter que ver quais são aqueles gastos que a gente chama de gastos supérfluos. O que são os gastos supérfluos? São os gastos evitáveis, são aqueles gastos nos quais as pessoas incorrem por impulso. Então, muitas vezes você vai fazer uma compra, você não precisa comprar aquilo, né? Então, até uma coisa que a gente usa bastante em finanças comportamentais. Na hora que você vai fazer um gasto, faça-se a seguinte pergunta. Eu preciso dele? Se eu não fizer, mais do que isso,
se eu não fizer esse gasto, isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Se a resposta for não, grandes chances de você não precisar incorrer naquele gasto. Então, o consumo consciente, né, que a gente está falando bastante a questão do consumo consciente, essas coisas, o consumo consciente passa por isso também, né? Vai na direção de você consumir efetivamente aquilo, as coisas das quais você precisa e consumir de uma forma que você não vai incorrer num estresse financeiro, você não vai criar um problema financeiro para si mesmo. Então, Fabrício, o casal deve fazer uma lista de despesas dos gastos prioritários, do que realmente é necessário? Na hora que a criança nasce, isso, você tem que ter uma lista das despesas daquilo que é efetivamente prioritário. Se a situação financeira não é confortável, é importantíssimo que o casal faça um estudo. Se precisar, procure por ajuda especializada nisso, que tem hoje em dia empresas que se especializam em auxiliar o casal a sair de eventuais crises financeiras, a família a sair de crises financeiras, mas é importantíssimo que a organização financeira da família esteja pronta no momento em que vier esse filho. Porque se não tiver essa organização financeira, isso vai gerar um problema adicional, porque muitos casais se separam por conta do nascimento do primeiro filho, entre outras coisas, não é a principal, mas uma certamente das mais importantes, trata-se da questão financeira. Então, é aquela história, dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro pode trazer muita infelicidade, muito estresse, muita situação de crise de ansiedade, de crise de depressão, porque a gente sabe que a gente vive num sistema bastante complexo, que você precisa ter os recursos e a falta desses recursos vai trazer ansiedade, vai trazer problemas e pode, eventualmente, dificultar um momento que seria um momento de grande alegria, que é o nascimento do filho. E Fabrício, então detalhar quais são as necessidades pertinentes e quais podem ser dispensadas é importante. Por exemplo, porque com a chegada do filho vem plano de saúde, despesas médicas da criança, né? O enxoval, licença maternidade, tem tudo isso, né? Isso, assim, coisas que são muito caras, muito onerosas quando você tem filho. Uma que a gente acha que até não tem, fralda. Fralda é um item caríssimo e é essencial, você precisa da fralda. Aí você tem que ter uma programação com gasto com fralda. Se a família não tem condições de ter uma fralda descartável, ela vai ter que se adequar àquelas fraldas do modelo de antigamente, que é uma fralda de pano e calça plástica e vai ser isso. Agora, as fraldas descartáveis são um gasto altíssimo na despesa da criança nessa fase inicial, né, na fase em que a criança nasce. O leite, plano de saúde, enxoval. Aí, lógico, as pessoas, os amigos, a família acaba ajudando um pouco e tudo, né, tem o chá de bebê, essas coisas todas, mas é importante que a família tenha em mente quais são esses gastos, fazer uma estimativa. Tem sites especializados que mostram quais são os gastos. Já vi esses sites lá dizendo, olha, você vai ter um gasto com isso, com aquilo e tal. Então, é essencial ter essa programação financeira no momento em que a criança chegou, né, antes, né, para você saber quais são os gastos que você vai ter ao longo do mês. Se o casal, né, no caso, teria que fazer um planejamento antes de ter o filho, aí agora com o filho também, né? Aí o casal ele tem que anotar todos os gastos para analisar quanto de dinheiro está saindo do planejamento, quanto está entrando. Isso é interessante, fazer essas anotações? É um negócio que a gente chama de fluxo de caixa. As empresas têm os seus fluxos de caixa, fazem o gerenciamento do seu fluxo de caixa. E as famílias deveriam fazer a mesma coisa, que é entradas e saídas, ver quanto que vai entrar, quanto que vai sair e fazer uma programação. Isso pode ser por meio de planilhas eletrônicas, como eu já falei, ou por meio de aplicativos que facilitam a gestão automática da coisa. Mas assim, é imprescindível, é um negócio que a gente chama de orçamento familiar. O orçamento familiar é imprescindível antes do nascimento, mas depois do nascimento da criança, isso não pode, é essencial, tem que ter, porque senão a família vai entrar no vermelho. E Fabrício, cortar despesas, mudar hábitos, procurar maneiras de economizar com os gastos, é interessante também. Sempre evitar os gastos supérfluos. Sempre a família tem que ter em mente o seguinte, quando você incorre num gasto maior do que as suas receitas, você vai entrar no cheque especial.
ou você vai estourar o limite do seu cartão de crédito, ou você vai ter que recorrer a crédito direto ao consumidor. Tudo isso implica em quê? Pagamento de juros. E o Brasil é o campeão mundial das taxas de juros. Não tem nenhum outro país no mundo que tem taxas de juros reais tão altas quanto o Brasil. Então, se a pessoa não faz a programação financeira, ela vai ter que pagar a taxa de juros. E aí é dinheiro que está saindo do orçamento da família e dinheiro que está saindo da própria gestão da vida da criança. E Fabrício, pesquisar preços de planos de saúde, do enxoval, de carrinho de bebê, é legal fazer uma análise do que mais se encaixa no orçamento do casal? Fazer essa comparação dos preços? Sempre fazer pesquisa de preço. Hoje em dia com a internet, com aplicativos, aí você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. Sempre fazer pesquisa para verificar qual é o plano de saúde que melhor se enquadra a situação da família. Eventualmente você vai ter um plano um pouco mais caro, mas que vai te dar a possibilidade de ter um quarto individual, mas será que isso é necessário mesmo? Quais são os riscos de você ter que ficar hospitalizado e ter que ficar num quarto individual? Será que pode pagar um pouco mais baixo para ter um quarto coletivo? Então tudo isso aí são pesquisas que a família vai ter que ir fazendo no momento em que a criança vem ao mundo, né? E aí é importantíssimo fazer esse tipo de pesquisa. E pensar nos imprevistos. É recomendado que o casal faça uma reserva, uma quantia da renda mensal para eventuais gastos? A gente sempre fala o seguinte... A reserva de emergência. Sim. A gente sempre fala o seguinte, quando você recebe o seu salário, você tem aquele que a gente chama de momento zero. O momento zero é o seguinte, é o momento que você recebeu o salário e você vai colocar a primeira parte, a primeira fatia do seu salário tem que ser o que a gente chama de pagar o seu você amanhã. Então, se é jovem, é mais fácil fazer isso. Tá? Então, se você começou a trabalhar agora, você está numa situação favorável, então pegue a primeira parte do seu salário, que seja 5%, 8%, 10%, aquilo que você conseguir economizar, e faça uma programação financeira para você ter uma reserva financeira. E essa reserva financeira, aí você vai ter várias estratégias de aplicações, vai depender daquilo que você quer, e quando o filho chega, o ideal é que você tenha tido essa reserva financeira antes para você não precisar, eventualmente, pagar juros aos bancos. Entendeu? Por isso que eu falo, o juro pode trabalhar em seu favor ou contra você. Se você fez essa reserva financeira antecipadamente, os juros vão trabalhar em seu favor, porque aí você tem o rendimento dos juros das aplicações e você pode resgatar no momento de dificuldade. Quando o filho nasce, mesma coisa. Faça a reserva financeira para você ter o dinheiro guardado para uma eventualidade e aí você consegue ir readequando, né, as suas finanças quando eventualmente tiver alguma emergência, mas esse fundo de emergência é essencial. E além dessa reserva de emergência, é necessário já começar a pensar na educação da criança, né, Fabrício? Educação da criança, vale a pena o casal, né, colocar a criança numa escola particular, numa escola pública. A escola pública você tem a possibilidade de gratuidade, então você não paga nada. As escolas particulares, aí você vai ter que fazer uma pesquisa, mesma coisa. Né? Não, optamos por uma escola particular porque achamos que seria melhor. Então, ok. Qual escola particular? É perto de casa? É mais longe de casa? Se é mais perto de casa, você vai economizar com transporte, combustível, essas coisas todas, mas eventualmente, dependendo do lugar que você mora, você vai pagar um pouco mais caro. Ah, não, eu prefiro pagar um pouco mais de transporte e colocar numa escola que seja um pouco mais longe, mas aí no frigir dos ovos ali eu consigo ter uma redução dos meus gastos por conta dessa distância. Ponderar também se o trânsito que você vai pegar até lá não vai te dar um estresse tão grande que o custo financeiro não compensa a saúde, né, que você está desperdiçando ao ter aquele momento de passar um estresse no trânsito. Então tudo isso tem que ser ponderado. E então, quanto antes começar a pensar e se organizar na educação do filho, é melhor? Quanto antes começar a se organizar na educação do filho, melhor, porque os gastos com a educação estão certamente entre os maiores gastos que um filho pode vir a ter, né, na família. Então é essencial que a família faça essa programação financeira para que o gasto com a educação não venha se tornar mais um problema do que aquilo que deveria ser. Então tudo isso tem que ser ponderado.
Tudo isso tem que ser na ponta do lápis, né, Fabrício? Tudo isso tem que ser na ponta do lápis. Fabrício, muito obrigado. Espero que os pais de primeira viagem que estão nos assistindo tenham anotado todas essas dicas valiosas para economizar e não entrar no vermelho nesse momento tão especial que é a chegada do primeiro filho, né? Muito obrigado, viu, Fabrício? Pessoal, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas e toda a nossa programação no canal nosso no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.